Olá a todas, tudo bom? Essa nossa aulinha continuando, né? São as aulinhas das afecções do sistema do trato gastrointestinal, ou seja, as patologias. Quando eu falo patologias, são as doenças, né? Então, as doenças que afetam todo o nosso trato gastrointestinal. Então, antes da gente ver essas patologias, eu vou revisar um pouquinho, né, toda a parte gástrica, toda a parte do sistema gastrointestinal. Eu vou apresentar aqui para vocês, só um pouquinho, tá? Só ver se tá, o Meet vai reconhecer rapidinho. Pronto, já vamos conseguir. Beleza. Pronto, acredito que todos daqui a pouquinho já vão conseguir visualizar isso. Tá? Então, conforme eu disse, essa aulinha está sendo gravada e vocês vão ter acesso a ela. Depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês, tá? Da gravação. Qualquer dúvida, depois pode falar comigo no WhatsApp, principalmente no privado. Eu peço que vocês não falem nos grupos, porque eu tenho muitos grupos, então as mensagens elas acabam se acumulando, tá? Então, afecções ou patologias é a mesma coisa, tá? Afecções do sistema gastrointestinal. Então, gastro vem de estômago, intestinal, intestino. Então, são todas as doenças, todas não, porque na verdade não vou conseguir dar todas as doenças, né? Mas principalmente aquelas do nosso dia a dia, aquelas que a gente vê dentro da enfermagem, a gente trabalha com elas. É claro que vez ou outra você vai entrar em contato com algumas patologias, algumas afecções que a gente porventura não tenha visto durante o seu curso, mas isso faz parte da vida profissional. Não tem como a gente visualizar tudo, tá? Então, só relembrando o sistema gastrointestinal, os órgãos que compõem o sistema gastrointestinal, então é a boca, o esôfago, né? A boca, a cavidade oral, o esôfago, que é esse canalzinho que liga a parte da cavidade oral ao estômago, o próprio estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e as estruturas que são associadas, que é o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, tá? E tem algumas estruturas que estão dentro da boca e que ajudam a gente a fazer essa parte da digestão. São os lábios, os dentes, a gengiva, a mucosa oral, língua, palato duro, palato mole. Aqui embaixo tem um linkzinho, essa aula está disponível lá no fórum, né? Está disponível para vocês. É só vocês copiarem, quando vocês abrirem o PowerPoint, copia esse linkzinho aqui e joga no Google, que vocês vão ver. Essa aqui é uma aulinha de anatomia. Na verdade, essa daqui não é uma aula de anatomia. Essa aqui é uma aula de patologias, de doenças do sistema gastrointestinal, tá? Mas aí eu tô fazendo uma revisãozinha de anatomia. E esse link aí é de uma aulazinha de anatomia também para quem quiser fazer uma revisão. Não é vídeo, é uma aula, tá? As funções do sistema digestivo é mastigar, deglutir, fazer a digestão, tá? Então, a deglutição é o mesmo que você engolir. Quando você começa a mastigar com os dentes, né? Então, a primeira parte da digestão já começa a ser feita na boca, através da saliva, que tem uma enzima, a ptialina, que é a amilase salivar, que vai começar a primeira parte da digestão. Aí depois você vai engolir e aí, essa comida, esse bolo alimentar, ele vai passar pelo esôfago, tá vendo aqui, ó, o bolo alimentar, esse marronzinho aqui é o bolo alimentar, tá descendo pelo esôfago, chamam movimentos peristálticos, né? E aí a comida vai cair aqui dentro do estômago. Separando o esôfago do estômago, tem uma portinha, que a gente chama de esfíncter, né? Uma portinha que abre e fecha. O nome dessa portinha é cárdia, tá?
Então, só para vocês lembrarem que tem algumas doenças que afetam a cardia, tá? Então, o estômago, ele é uma bolsa muscular, é um músculo, tá vendo que por dentro dele ele é cheio de estrias, tá? Ele cabe mais ou menos, ele tem uma capacidade de mais ou menos 1.500 ml, e a cárdia é essa tampinha, né, esse esfíncter que separa o esôfago aqui em cima do estômago, e no final do estômago tem outra tampinha, outro esfíncter que separa o estômago do intestino. Quando faz essa voltinha aqui, ó, já é o intestino delgado. E o nome dessa tampinha que separa um do outro, dessa portinha, é piloro, tá? Então, o estômago, ele tem duas portinhas, uma portinha de entrada, que é a cárdia, e uma portinha de saída, que é o piloro. Então, ele entra, vem do esôfago para o estômago, e ele sai do estômago para o intestino, é porque essa portinha aqui, ela se abre. Isso ainda continua sendo apenas uma revisão, né? O intestino delgado, ele é fixo, né? Então, ele é um intestino fixo aqui dentro, ó. O intestino delgado é esse que está aqui, em volta, tá? Esse que está bem dentro, que é o intestino mais lisinho, não é o intestino grosso, tá? Então, é um intestino mais lisinho. Então, aqui vai entrar a bile, vai fazer a digestão das gorduras, vai absorver alguns nutrientes. Então, isso aqui, por enquanto, é só uma revisãozinha, tá? Então, ele tem a função, ele é dividido, o intestino delgado, em três partes: em duodeno, em jejum e ilho. A primeira porção dele é chamada duodeno, a segunda porção é chamada jejuno e a terceira porção é chamada íleo, tá? O duodeno, ele absorve o ferro e o cálcio. O jejum, ele absorve as gorduras, as proteínas, os carboidratos, o sódio, o cloro, as vitaminas, os minerais. E o íleo, que é a última parte, ele absorve mais as vitaminas do complexo B12. E aí, logo depois do íleo, já é a primeira parte do intestino grosso, que é esse que a gente conhece aqui, né? Que é formado pelo cólon ascendente, pelo cólon transverso, pelo cólon descendente, pelo sigmoide, o reto e o ânus, né? Então, esse intestino, ele é um intestino cheio de grumos, pequenos grumos, né? Aqui, esse intestino absorve bastante água, eletrólitos, e aí, no final desse intestino, né, a produção das fezes, que é o resíduo de tudo aquilo que a gente não utilizou. Existe uma partezinha desse intestino, que é o apêndice, que é esse pontinho que vocês estão vendo aqui. Esse apêndice, ele não tem uma função definida, né? Mas o que acontece com ele é que quando o alimento passa do intestino delgado para o grosso, às vezes ele se acumula aqui, dependendo do tipo de alimento que você ingira, né, que você vai fazer a ingestão, ele acaba ficando acumulado aí, e com o tempo esse acúmulo leva a uma infecção, que é a apendicite, né? E aí leva a uma cirurgia, que é a apendicectomia. Só que nós não vamos falar disso porque nós estamos falando da parte médica, não da parte cirúrgica, tá? E aí, depois dessa revisãozinha, né, da parte de anatomia, né, do sistema digestivo, a gente vai entrar nas doenças propriamente ditas. Como eu falei, é claro que eu não vou conseguir falar de todas as doenças. Então, a gente vai começar algumas doenças que afetam a boca, depois o estômago, o intestino, tá? O reto, o ânus, que é para que é para só um minutinho, que é para que a gente possa avaliar todas essas doençazinhas, tá? Então, a estomatite, aqui, ó, como o próprio nome diz, é uma infecçãozinha, né? Então, é uma inflamação da mucosa oral. Geralmente são feridas que aparecem na bochecha, que aparecem no lábio, na língua, tá? Ela é causada por alguns vírus, como o herpes, né? Alguns fungos, como a cândida, ou então por traumas devido a produtos irritantes, como creme dental, enxaguante bucal, por algum estresse emocional. No caso das mulheres, também por alguns fatores hormonais, alergias, sucos, alimentos ácidos ou algumas deficiências nutricionais, tá? Algumas pessoas são grupo de risco para a estomatite, ou seja, são pessoas que têm uma predisposição maior devido a alguma coisa que elas façam na sua vida, tá? Por exemplo,
se forem tabagistas, fumantes, ela tem uma predisposição maior. Clientes que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, né, pacientes da oncologia, elas têm uma probabilidade maior de fazer estomatite. Né? Pacientes que usam pasta dental muito forte, aqueles enxaguantes bucais muito forte, à base de álcool. Clientes que têm deficiência da vitamina B12, que têm alguma infecção por vírus, como herpes, clientes que se estressam muito, que têm alguma alergia. Então, são pacientes, clientes que eles têm uma predisposição a desenvolver a estomatite. Aqui, só para você diferenciar, a estomatite herpética, que é a causada pela herpes, ela é bem. A gente consegue classificá-la, diagnosticá-la bem, porque as vesículas, as bolhazinhas, elas não ficam separadas, elas ficam juntinhas, formando colônias, ó, vários aglomerados, elas se aglomeram todas juntas, né? Então, elas são múltiplas, são bastante dolorosas, tá? Às vezes a garganta fica cheia disso também. O paciente, às vezes, principalmente se for criança, apresenta vômito, mal-estar geral. Aqui é a candidíase, que é diferente da herpes, ó, são umas placas esbranquiçadas, ó. Mesmo jeito que tá na boca, também tá lá na orofaringe, né? Na língua. E aqui a gente tem a afta, que é diferente da herpes. A afta, ela é uma vesícula única, ela fica sozinha aqui, ó. Tá vendo como ela tá sozinha? Tudo bem que ele tem duas, mas elas estão bem separadas. Se você for olhar a herpes, elas estão tudo juntinha, ó, igual um aglomerado. A afta não, ela é sozinha, tá? Ela também é uma estomatite, então a estomatite pode ser basicamente de 3 tipos, pode ser herpes, pode ser afta, pode ser por cândida, tá? Mas elas são diferentes. Tá? As complicações que a gente tem nessa doença são dor, né? O paciente também não consegue se alimentar adequadamente, cheio de ferida na boca, como é que ele vai se alimentar? Não tem como. Né? Então, ele sofre bastante com essa falta de condições alimentares. Tem uma maneira da gente prevenir, sempre fazer uma higiene oral adequada, evitar fumo, evitar alimentos muito ácidos. E a assistência de enfermagem para essa patologia é prestar os cuidados e as orientações para prevenção, né? Geralmente a gente utiliza, e o médico também prescreve, nistatina para bochechar e para engolir, né, que é um antifúngico, tá? Minimizar a ansiedade do cliente, da família, melhorar a ingesta hídrica, minimizar a dor através de analgésicos, tá? Estimular o cliente a higiene bucal, e se ele não tiver condições, a gente fazer essa higiene bucal, massageando bastante a gengiva. E aí, depois disso, você vai registrar no prontuário do paciente. O que, é que você vai registrar? Os sinais e sintomas, as queixas, a terapêutica que você instituiu, ou seja, que você fez lá de acordo com a prescrição médica, ingestão de alimentos, vai anotar se ele teve melena. Melena é as fezes com sangue, tá? Então, tem alguns termos técnicos nessa aula, vocês aproveitem e anotem. Então, o que, que é a melena? A melena são fezes com sangue. E a hematêmese é o vômito com sangue. Hemato, né, de sangue, êmese de vômito. Então, é o vômito com sangue. E a enterorragia é o sangramento pela região anal, né, pelo intestino, do intestino. Não é fezes com sangue, é o sangramento mesmo, é o sangue vivo. Tá? Então, a diferença entre melena e enterorragia é exatamente essa. A melena são as fezes com sangue e a enterorragia é o sangue vivo. E a hematêmese é o vômito com sangue. Tá? Uma outra patologia, já chegando lá no estômago, que a gente vê bastante, são as úlceras, né? Então, o paciente começa com uma gastrite, que é uma inflamaçãozinha, né, no estômago, ele fica vermelhinho e pode evoluir, se ele não tratar, para uma úlcera, tá? Então, as úlceras, elas são bastante comuns. Né? Então, são escavações, você pode ver, elas podem acontecer tanto no estômago como pode acontecer no intestino. Olha essa daqui, há uma úlcera duodenal. Então, ela é uma evolução de uma gastrite, de uma esofagite, de uma infecção no esôfago, de uma infecção no duodeno. Então, evolui, né, não melhora, irritou aquele local, não tratou, né? E aí você evolui para uma úlcera. Geralmente, as úlceras elas estão relacionadas à presença de uma bactéria no trato gastrointestinal, que é chamada de H. pylori, né, que é uma bactéria responsável por mais de 95% dos casos das úlceras, tá? Duodenais e gástricas. E pode ocorrer em 5 a 10% das populações. Tá?
tá? Sendo que a úlcera do duodeno, na parte intestinal, ela é bem mais comum do que a úlcera gástrica. E ela também, ela tem um fator de hereditariedade de 30 a 40%, uma porcentagem de hereditariedade, ou seja, pessoas que têm histórico familiar podem vir a desenvolver também. A maior incidência acontece entre os 25 e 50 anos de idade. Por quê? São exatamente no período em que a pessoa está ativa economicamente, onde o seu nível de estresse é maior, onde você não se alimenta muito bem, tá? Então, é nesse momento que pode desenvolver. E a úlcera gástrica também evolui a partir dos 50 anos, tá? A confirmação é diagnosticada, a confirmação diagnóstica é feita exatamente pela endoscopia digestiva, tá? Lembrando que em torno de 50% dessas pessoas, elas, principalmente a úlcera duodenal, ela é assintomática. Quando vai ver, já está num estado mais grave, tá? Os grupos de risco, pessoas que têm predisposição para desenvolver essa doença, são aquelas pessoas que têm predisposição genética, alcoólatras, tabagistas, pacientes com tipo sanguíneo O, né? Existem alguns artigos que levam a crer que pacientes com esse tipo sanguíneo possam vir a desenvolver, pessoas que têm nível de ácido gástrico elevado devido ao estresse, pessoas que usam aspirina, anti-inflamatórios, que são os AINES, né? Pós-menopausa, paciente com DPLC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes imunodeprimidos, sedentários, com mau hábitos alimentares, pacientes estressados, ansiosos, né? Evolui para uma gastrite, como eu falei para vocês, e da gastrite evolui para uma úlcera. As a gente já comentou, a predisposição genética, o uso de bebida alcoólica, cigarro, café, pessoas que têm refluxo, maus hábitos alimentares, cirrose hepática, tá? Aqui, ó, é uma endoscopiazinha, pelo que vocês podem ver, tem uma úlcerazinha aqui, ó, uma aqui, outra aqui. Então, quando o paciente faz endoscopia, tem uma câmerazinha na ponta, tá? E aí, a gente consegue visualizar essa úlcera e o médico consegue diagnosticar, geralmente, às vezes ele faz até desculpa, às vezes ele faz até um picotezinho, tira um pedacinho dela para poder a gente fazer uma biópsia para ver se tem alguma célula maligna ou não, tá? O paciente pode ter disfagia, né, que é dificuldade na fala, pode ter pirose, que é aquela acidez, né, aquela azia, aquela má digestão, regurgitação ácida, dor na região external, hematêmese, que é o vômito com sangue vivo, melena, ou então pode ter sangue oculto nas fezes. Às vezes o paciente está perdendo sangue e a gente nem sabe. Então aí o médico pede um exame de fezes para verificar sangue oculto. Ele vê que o paciente está emagrecido, está com anemia e tal. Daí ele vê que ele está com uma úlcera para ver se não tem sangue oculto nas fezes, tá? A úlcera gástrica, quando a pessoa apresenta, aqui é o estômago, ó, cheio, o tecido do estômago, você vê que ele é cheio de vilosidades, né? E aqui é uma úlcera, ó. Então a pessoa sente dor na região epigástrica, principalmente após a alimentação, aquela questão da distensão abdominal, fraqueza, azia, que é a pirose, náuseas, anorexia, intolerância a alimentos condimentados, hematêmese, né, que é o vômito com sangue cor de borra de café, melena, que é as fezes com sangue, cefaleia. Esses são alguns sintomas da úlcera gástrica. Da úlcera duodenal é dor em queimação, principalmente na região do lado direito do estômago, do abdômen, tá? Desconforto abdominal, fraqueza, pirose, sangramento do trato gastrointestinal através da melena, intolerância a condimentos, cefaleia. Então, é basicamente os mesmos sintomas quando eles aparecem. As complicações é a perfuração ou a hemorragia. Às vezes essa úlcera é igual uma ferida que tem na perna da gente, ela vai crescendo, crescendo, e aí ela às vezes rompe o intestino, rompe o estômago, né, causa uma peritonite, ou o paciente também pode evoluir para uma neoplasia, né, ou seja, a produção de células anormais que pode ou não vir a desenvolver o câncer. A prevenção que a gente tem para essa úlcera é a redução do estresse físico e emocional, só tem que reduzir, né, a tensão,
a prática de atividade física, bons hábitos alimentares, evitar o uso de cigarro, bebidas alcoólicas, não exagerar no café, porque a gente sabe que também é um fator predisponente. A assistência de enfermagem, a gente vai orientar sobre esses fatores, né, estimular essa modificação do estilo de vida, administrar a medicação conforme prescrição médica, que são antiácidos, antibióticos, no caso da H. pylori, observar as características dos vômitos, das fezes, verificar o score da dor. Então, você vai perguntar para esse paciente de 0 a 10, né? Qual é o grau da sua dor? Ele vai dizer, é 8, então é alto, né? Ah, não, é 3, então não é tanta dor assim, tá? Para ver se há necessidade de oferecer analgésicos. A dieta deve ser livre, leve, às vezes líquida ou pastosa, o ambiente é tranquilo, a vida dele tem que entrar numa tranquilidade, tá? Manter a cabeceira elevada, orientar o cliente a não deitar após a refeição. Se for necessário, se ele não estiver se alimentando, o médico vai pedir uma sonda nasogástrica ou uma sonda nasointeral. O enfermeiro vai passar e a administração da dieta vai ser feita por vocês dentro com essas sondas, tá? Conforme a gente viu na aula da semana passada. Caso haja alguma intercorrência com esse paciente, então a gente tem que comunicar ao médico a presença de dor persistente após a medicação. Se você vê que o paciente está com melena ou hematêmese, né, sinais de choque, que é taquicardia, hipotensão, queda de saturação, o paciente está lá no oxímetro de pulso, vê que a saturação está caindo, dor abdominal, hipotensão arterial, a queda da pressão, taquicardia, então são sinais de alerta que você tem que avisar o médico se acontecer durante o seu plantão. E aí você vai registrar tudo isso, depois que você terminar seus cuidados, as queixas, a medicação, a dor, sinais vitais, intercorrências, tá? Então você vai fazer o registro direitinho em relação à úlcera gástrica. Saindo do estômago, nós vamos lá para o intestino delgado. Tem uma doença inflamatória bastante característica do intestino delgado, que é a doença de Crohn, né, que é também conhecida como enterite regional ou colite. Tá? Então, ela é mais comum na porção distal do ilho e também um pouco do colo ascendente, já entrando para o intestino grosso. Tá? Ela é causada por um estresse emocional, né, que acaba levando a uma redução da mobilidade desse intestino, prevalência em ambos os sexos, na idade de 20 a 40 anos, né, economicamente ativos. O aumento do aparecimento dessa doença pode estar relacionado a maus hábitos alimentares e tabagismo. Essa doença acarreta uma alta morbidade, ou seja, as pessoas adoecem bastante disso. Ela não é clínica nem cirurgicamente curável, ela é apenas controlada, tá? E é de difícil diagnóstico. Os grupos de risco são adolescentes e adultos jovens, mulheres e tabagistas, são as pessoas mais propensas a ter. Manifestações clínicas: dor no quadrante inferior direito, dor tipo cólica, diarreia crônica, mais de 14 dias com diarreia, o paciente vai relatar, hipersensibilidade abdominal, você vai tocar no paciente, ele sente dor, tá? Febre, leucocitose, os leucócitos patam lá em cima quando você faz um hemograma, esteatorreia, as fezes saem brancas, tá? Abscessos, espasmos, febre, né, já falei para vocês, o intestino fica obstruído, o paciente também faz problemas renais, aparecem cálculos renais, cálculos na vesícula, o paciente tem artralgia, que é dor nas articulações, o paciente apresenta problemas na região perianal, desnutrição, abscessos, neoplasias, né, com aparecimento de células anormais. Esse paciente pode fazer sangramento maciço. Então, essas são algumas complicações que, se não for tratada a doença de Crohn, o paciente pode evoluir para isso. As intervenções de enfermagem: oferecer uma dieta com bastante caloria, bastante proteína, hiperproteica, hipercalórica, tá? Em quantidades pequenas e frequentes, tá? Para satisfazer as necessidades nutricionais. O paciente tem que estar puncionado, porque ele vai receber bastante solução endovenosa e oral. O paciente tem que estar em balanço hídrico, a gente tem que estar medindo tudo que entra e tudo que sai desse paciente. Esse paciente tem que ser pesado diariamente. Geralmente esse paciente faz transfusões sanguíneas, né, porque ele faz uma anemia devido ao sangramento. Ele utiliza analgésicos, antidiarreicos, anti-inflamatórios, corticoides, tudo de acordo com a prescrição médica. O paciente tem que estar em repouso, tem que ter a ansiedade reduzida, né, reduzir o estresse. O paciente tem que ser acompanhado por um psicólogo, né,
tem que ser indicado, porque é um paciente que tem a sua autoestima reduzida, tá? Tem que cessar o tabagismo se ele for tabagista, tá? Se o paciente tiver com uma colostomia, que às vezes tem que fazer colostomia, então a gente tem que prestar os cuidados também em relação a essa colostomia. Aqui, ó, só para vocês verem, é a melena, ó, como é que sai. Então, as fezes, elas saem com bastante sangramento, tá? Então, a gente tem que comunicar ao médico na presença de melena, hematêmese, sinais de peritonite, dor persistente, mesmo após o uso de medicação, tá? A gente tem que anotar a frequência dessas fezes, as características dessas fezes, as manifestações clínicas, as queixas desse paciente, a terapêutica, a medicação que foi instituída, verificar os sinais vitais, administrar medicamento para dor e anotar as intercorrências. Uma outra patologia intestinal inflamatória, que geralmente é do cólon e do reto, né, é a colite ulcerativa, já do final do intestino grosso, tá? Então, é de causa desconhecida, pode estar relacionada a fatores psicossomáticos, autoimunes, alérgicos, nutricionais, né? Então, às vezes, da imunidade do paciente. Então, se dá um processo inflamatório no reto, que é a última porção do intestino grosso, logo acima do ânus, tá? E quando somente o reto é afetado, se chama retite. E quando todo o intestino grosso é afetado, se chama colite. E afeta indivíduos jovens, a partir dos 15 anos de idade, homens e mulheres na mesma proporção. Dependendo da história familiar, se tiver na família, tem um risco aumentado de até 20%. Tá? 10 a 15% de pacientes que têm colite ulcerativa evoluem para câncer. Tá? Ele pode ser classificado como branda, quando a infecção é mais leve, grave ou fulminante, quando ela faz uma ruptura e faz uma sepse, né? Geralmente o paciente vai a óbito pela sepse. Tem múltiplas ulcerações, a evolução clínica, o paciente apresenta períodos de melhora e períodos em que está com crise aguda, tá? Então, cheio de altos e baixos. Os grupos de risco são idades entre 15 e 35 anos, mulheres e os judeus. Eles têm uma característica de ter essa etnia, essa raça, ela tem uma característica de ter colite ulcerativa. As manifestações clínicas, os sinais e sintomas variam de acordo com a gravidade. Se for mais grave ou menos grave, vai apresentar mais ou menos sintomas. Diarreia, até 20 evacuações por dia, podem conter pus, né? Dor abdominal, tenesmo, que é aquela vontade de fazer cocô, aquela dor para fazer cocô, mas você não faz, tá? Sangramento retal, anemia, anorexia, perda de peso, vômitos, desidratação, artrite, doença hepática, taquicardia, hipotensão, taquipneia, que é aumento da frequência respiratória. O paciente pode evoluir para complicações se não for tratados, como peritonite, nefrolitíase, que é a presença de cálculos renais, abscessos, desnutrição grave, artrite, pielonefrite, que é a infecção alta, né, dos rins, a megacolon, né, que é a dilatação e a isquemia do intestino. As intervenções de enfermagem, a gente vai oferecer a dieta conforme prescrição médica, também controlar a dor. O paciente também tem que estar bem funcionado, pesar esse paciente, balanço hídrico, repouso, redução da ansiedade. Se ele tiver com problemas na região perianal, também tem que aplicar medicação tópica, estimular o autocuidado. Se ele tiver com colostomia, realizar os cuidados com a colostomia. Comunicar ao médico no caso de dor após medicação, melena, hematêmese, sinal de choque, tá? Peritonite, que é infecção, pode ser alguma ruptura, tá? E o que a gente espera é que esse paciente não fique muito tempo hospitalizado, que a gente melhore a qualidade de vida desse paciente, tá? Porque não tem cura, então a gente só pode melhorar a qualidade de vida. E que ele tenha conhecimento da sua doença para que ele possa nos ajudar nesse controle, nesse cuidado. E para antes de finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, né, da Mona Lisa Caetano, que fala que a enfermagem ela vai além dos procedimentos técnicos e da terapia medicamentosa. Ela é a arte de cuidar, é a arte do toque, do tocar, de um simples gesto de carinho. Então, é uma forma de humanizar, colocando-se sempre no lugar do próximo. Isso a gente chama de empatia, né? Mas sem perder a sua própria essência. Ou seja, a gente se coloca no lugar dele, trata ele bem, tudo, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Né? Você não pode se emocionar a ponto de você não conseguir fazer o seu trabalho. Mas você tem que ter empatia pelo outro. Ok?
E é isso. Qualquer pergunta que vocês tenham, eu vou deixar essa aulinha gravadinha no. A Adriana está aqui participando. Oi, Adri. A aula foi só para a Adri hoje, né, Adri? E ela vai estar disponível, né? Quando eu parar de gravar agora aqui, já vai estar disponível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem falar comigo no privado ou da forma que vocês acharem melhor, por e-mail, tá bom?